Meus queridos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos mais uma vez, em mais uma semana, juntos para mais uma aula das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando as lições do quarto trimestre de 2016, não é? As lições que estão falando sobre o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E nós vamos estudar nesta aula a lição de número 4. A lição de número 4 é a lição do dia 23 de outubro de 2016, que vai falar sobre a provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Nós estamos percebendo, você já percebeu durante as nossas 3 primeiras aulas, que nós estamos tratando sobre a provisão de Deus através da história de Abraão. E nesta aula nós vamos falar sobre o momento em que Deus pediu a Abraão para oferecer Isaque a ele. O momento em que Deus estava provando a fé de Abraão. Não para provar a fé de Abraão para Deus mesmo. Não. Deus é onisciente. Mas Deus precisava mostrar a Abraão a capacidade de sua fé. No momento que Deus pede Isaque, o filho da promessa, por sacrifício, e Abraão faz de tudo para sacrificar este filho. Tudo que Deus pediu, Abraão fez. Mas Deus interviu para provar que ele é um Deus de provisão no monte do sacrifício. Texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 22 e o versículo 8, que nos diz o seguinte: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Estavam juntos, convictos da provisão de Deus. Verdade prática. A declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Não é? Deus em Abraão estava fazendo tão somente uma amostra daquilo que ele faria na íntegra, na prática, literalmente, entregando o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Tem um hino que é cantado pelo Leonardo Gonçalves, ele é magnífico, que fala sobre isso, que diz que no Moriá Deus revelou o que faria ao pecador e no Calvário ele fez. Então é isso que a verdade prática está nos ensinando. Lá no Monte Moriá, Deus estava revelando o que ele faria. E isso se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Aleluia. Ponto central da nossa lição. Pela fé, Abraão pôde ver a provisão de Deus no monte do sacrifício. O ponto central nos assevera que nós só podemos ver a provisão de Deus se nós formos às últimas consequências, se nós formos ao monte do sacrifício. Se Abraão se negasse ir ao monte, se Abraão se negasse sair de casa, se Abraão tentasse negociar com Deus dizendo: eu sei que o senhor não vai querer Isaque, o senhor não aceita sacrifícios humanos. Abraão sabia disso, mas ele tinha que obedecer às ordens de Deus. E ao obedecer às ordens de Deus e chegar ao monte do sacrifício, ele pôde ver a provisão de Deus. Meus queridos, que ensinamento para a nossa vida. Sabe por que muitas pessoas não veem a plenitude da provisão de Deus? Porque não vão às últimas consequências. Porque não obedecem plenamente aquilo que Deus mandou. Querem ver a provisão de Deus, mas caminhando pelos seus próprios rumos, fazendo a sua própria vontade. Deus tem prazer em nos mostrar a sua provisão. Deus quer nos revelar a sua provisão. Mas Abraão só pôde ver a provisão de Deus no monte do sacrifício. Quer ver a provisão de Deus? Vá ao monte do sacrifício. Quer ver a plenitude do que Deus prometeu? Chegue ao monte do sacrifício. Quer aprender como Deus provê? Vá às últimas consequências. Quer realmente experimentar o cuidado de Deus ao prover? Chegue até o final, obedeça, mesmo sem entender. Ah, pastor, mas não é isso que Deus tem o costume de fazer? Obedeça. Abraão só pôde ver a provisão de Deus no monte do sacrifício. Objetivo geral da nossa lição: ressaltar a provisão de Deus no monte do sacrifício. Objetivos específicos:
três objetivos, um para cada ponto, como nós sempre costumamos falar. O primeiro é mostrar que é necessário ter fé para subir ao monte do sacrifício. Ninguém vai ao monte do sacrifício sem fé. Não se vai ao monte do sacrifício simplesmente acreditando. Não, é a fé. É mais do que uma simples crença. É mais do que um simples dar crédito àquilo que Deus está dizendo. É fé. É a fé que é gerada pela comunhão. É a fé que é gerada pelo conhecimento. É a fé que é gerada pela obediência. Segundo objetivo específico, compreender que a fé de Abraão o fez vencer a provação no monte do sacrifício. Deus provou Abraão, mas Abraão estava pronto para a provação. Por quê? Por causa da sua fé e da sua confiança. Terceiro objetivo específico, explicar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que subiu ao monte do sacrifício por amor a nós. O Cordeiro que foi morto no lugar de Isaque. O Cordeiro que estava atrás de Abraão, porque o Senhor diz: Abraão, não faça isto. Olhe para trás de ti. Eis aí o Cordeiro preso nos arbustos. Este Cordeiro, que foi o Cordeiro substituto, na verdade, aponta para o próprio Cristo. É um tipo do próprio Cristo. O Cordeiro já estava pronto para ser morto no lugar de Isaque. Cristo já morreu em nosso lugar para remir-nos dos nossos pecados. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 22, versículos 1, 2 e 3. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Que texto magnífico! Abraão ouviu a voz de Deus, não hesitou, se levantou pela manhã, de madrugada, ele não esperou o dia clarear, ele se levantou pela manhã, de madrugada. Ele preparou o jumento, tomou consigo 2 servos, pegou o seu filho Isaque. Abraão rachou lenha, ou fendeu, como diz o texto aqui na lição, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão não hesitou, ele não pensou, ele não deixou nada para trás, ele não deixou para trás cutelo, não deixou a lenha, não deixou para trás o mecanismo que ele ia usar para acender o fogo. Ele não deixou os servos, ele não deixou os jumentos, ele se preparou conscientemente para cumprir todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus. Por quê? Porque mesmo antes de se realizar, Abraão confiava na provisão de Deus no monte do sacrifício. Abraão sabia, embora não soubesse o que Deus faria, mas ele sabia que Deus faria alguma coisa, porque Isaque era o filho da promessa. Meus queridos, quando nós temos uma promessa de Deus e acreditamos nesta promessa, nós podemos confiar que a promessa vai se cumprir, que ela se vai realizar. O próprio Deus fará de tudo para cumprir a promessa. Vamos à introdução da nossa lição. Nosso comentarista coloca na lição que, em meio à prova, Abraão não duvidou do poder sustentador de Jeová Jiré, o Deus que provê. Eu repito, por que Abraão não duvidou? Porque Abraão tinha confiança. Abraão confiava em Deus, ele sabia do poder de Deus. E, sobretudo, ele sabia que Deus iria fazer aquilo que Deus havia predito. Primeiro ponto, a fé para subir o monte do sacrifício. Primeiro parágrafo, Abraão é provado.
Então Deus pediu algo para Abraão que era algo fora do comum, visto que esses sacrifícios humanos eram praticados em religiões pagãs. É interessante nós entendermos algo muito importante nesse pedido de Deus. Percebam uma coisa, eu vou falar de mim mesmo, para não colocar nenhum de vocês em uma situação delicada. Mas talvez se fosse eu que Deus tivesse pedido, Isaac, o Anderson, oferece o seu filho, o filho que você tem e que você ama, oferece um sacrifício. Talvez se fosse eu diria, não, de jeito nenhum, isso é Deus. De jeito nenhum que Deus está falando comigo, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa do inimigo. Não, Deus não aceita sacrifícios humanos. Então não é Deus que está me pedindo isso. Abraão tinha o direito de pensar nisso. Humanamente falando, ele tinha o direito. Agora, sabe por que Abraão não poderia, em situação nenhuma, realmente se enveredar por este caminho? Porque Abraão conhecia Deus. Abraão já tinha ouvido a voz de Deus outras vezes. Ele sabia como era a voz de Deus. Então, quando Deus falava com Abraão, ele tinha convicção. Não é o homem, não é a minha mente, não é o inimigo que está falando. É Deus quem está falando comigo. Então Deus chega para Abraão e diz, me oferece o teu filho, Isaque, a quem tu amas. E Abraão sabia, é Deus que está pedindo. Embora Deus esteja pedindo algo incomum, embora Deus esteja pedindo algo que ele nunca pediu, que ele jamais pediu, que eu jamais acreditaria que ele pedisse. Mas uma coisa Abraão sabia, quem está me pedindo é Deus. Isso é de extrema importância para todos nós como servos de Deus. Porque às vezes nós acreditamos que Deus está pedindo uma coisa e que ele jamais irá pedir. Como é que nós saberemos que é realmente Deus que está pedindo? Se nós conhecermos a sua voz. Se nós estivermos com os ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus, nós saberemos, está pedindo algo incomum, mas é Deus que está pedindo. Eu tenho certeza, é Deus que está pedindo, então vou fazer o que Deus quer. O Senhor via em Abraão qualidades que eram superiores às suas fraquezas. Mesmo Abraão passando por problemas, tendo um filho com Agar, mentindo lá no Egito, o Senhor não encerra as suas promessas sobre a vida de Abraão. Aleluia! Mesmo diante das nossas fragilidades, diante das nossas fraquezas, é isso que esta lição nos propõe, é esse ensinamento que a lição nos propõe. A provisão de Deus no monte do sacrifício não está ligada às nossas fraquezas. Deus não vai deixar de prover devido às nossas fraquezas, não. Deus vai prover, basta-nos tão somente chegar no monte do sacrifício. O Senhor via em Abraão qualidades que eram superiores às suas falhas, aos seus erros cometidos. O Senhor via quantas pessoas que têm promessas magníficas de Deus, mas porque falharam, começam a pensar as promessas de Deus não vai se cumprir, acabou, não tem mais jeito, e param no meio da caminhada. E eu quero te dizer, de forma muito incisiva, nessa aula, de forma muito incisiva, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que quando Deus te prometeu, ele já não sabia das falhas que você cometeria? Você acha que Deus não é onisciente para saber, antes de te prometer, de todos os erros que você cometeria? Então, se Deus te fez a promessa, é porque ele quer realizá-la. E talvez você pode me perguntar, mas pastor, mas eu errei, eu cometi falhas, como eu faço para retornar ao centro da vontade de Deus? Arrependa-se, peça perdão a Deus, busque a presença de Deus, busque a graça de Deus sobre a sua vida, creia nas promessas. Deus já sabia dos erros que nós cometeríamos antes de prometer, e ele prometeu a si mesmo, porque ele é o Deus promitente. Ele é capaz de cumprir as promessas na vida de Abraão, que mente no Egito. Ele é capaz de cumprir as promessas na vida de Abraão, que tem um filho com Agar. Ele é capaz de cumprir as promessas na vida de Abraão, porque Abraão confia nele, porque Abraão vai ao monte do sacrifício, porque Abraão crê no que Deus falou, porque Abraão leva o Isaque para ser oferecido. Então não importa o que você já fez, não importa os erros que você cometeu, volte ao centro da vontade de Deus. Não importa se você saiu de Ur dos Caldeus como fez Abraão e parou não sei quantos anos em Harã, não tem problema, Deus tem uma promessa para a sua vida. No monte
do sacrifício Deus vai prover. Continue, retome a caminhada, retome a jornada, vá adiante. Leve o Isaac que Deus pediu, não negocie com Deus, não é o Ismael, não é Eliezer que ele quer Isaac. Então leve o Isaac que ele te pediu, confie, Isaac não vai morrer. Isaac é o filho da promessa, é através de Isaac que Deus vai cumprir a promessa que ele fez. Mas se Deus está pedindo Isaac, foi Deus quem deu, a promessa de Deus está sobre a vida de Isaac, então Deus deu Isaac, a promessa é de Deus, repousa sobre a vida do Isaac que Deus deu, então leve o Isaac, vá ao monte do sacrifício. O nosso problema é que nós não queremos ir ao monte do sacrifício, paramos no meio da caminhada. Deus conhece todas as coisas e Ele é capaz de cumprir todas as promessas, mas sabe onde Ele vai cumprir? No monte do sacrifício. Não se esqueça disso. Deus já sabia de todas as falhas que nós cometeríamos quando Ele prometeu. Deus viu em Abraão qualidades que eram superiores às suas fraquezas. Deus prometeu na sua onisciência, conhecendo todas as coisas. Então creia, acredite, vá ao monte do sacrifício e as promessas de Deus se realizarão sobre a sua vida. As dificuldades e provações fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior com o Senhor. Quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos provações, isso deve nos levar para mais perto de Deus. Tem pessoas que se afastam de Deus, os problemas vieram, as dificuldades vieram, as lutas, as provações vieram, e as pessoas se afastam. Eu não quero mais ser crente, eu não quero mais continuar. Não é este o objetivo, muito pelo contrário, se aproxime de Deus. Quando as dificuldades vêm, quando os problemas vêm, o que deve passar em nossa mente é o seguinte: eu só conseguirei vencer se eu estiver mais perto de Deus. Eu só conseguirei vencer se eu me aproximar mais de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, no limite da capacidade humana. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele afirma: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, dará também o livramento. Uma das frases que me encanta no capítulo 11 da carta aos Hebreus, o capítulo dos heróis da fé, Abraão está lá. É que o escritor da carta aos Hebreus, que é anônimo, ao falar dos heróis da fé, ele usa uma frase, diz assim: da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. O que é isso? Como é isso? Como tirar forças de fraqueza? Será realmente que quem está fraco consegue tirar forças de algum lugar? Que segredo é este? A gente só tira força de onde tem força, humanamente falando. Mas no reino de Deus as coisas são um paradoxo. Não é verdade? No reino de Deus, quem tem não tem, quem não tem é que tem. No reino de Deus, o último será o primeiro. No reino de Deus, quem quer ganhar tem que perder. No reino de Deus, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O reino de Deus é assim, é um reino de paradoxos. Então, o que é tirar forças da fraqueza? Tirar forças da fraqueza é quanto mais fraco eu me sinto, mais eu me aproximo do Deus que é forte. Dependência. Tirar força das fraquezas é depender de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que os heróis da fé tiraram forças da fraqueza. Deus nos leva no limite da capacidade humana. Oferecer Isaac era o limite de Abraão. Era o melhor que Abraão tinha, era a sua maior alegria. Deus leva Abraão no limite, não porque Deus não sabia que Abraão cumpriria a sua vontade. Deus sabia. Não se esqueça, ele é onisciente, ou ele é presciente, ele conhece todas as coisas, ele tem conhecimento prévio, antes que as coisas aconteçam, Deus já tem conhecimento. Paulo escreve na carta aos Romanos que Deus é Deus dos vivos e dos mortos, e que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse.
quando Deus leva Abraão no limite da sua humanidade, Deus está provando para Abraão que ele podia. Deus já sabia que ele podia, só que Abraão precisava saber que ele podia. Abraão precisava ter consciência do quanto a sua fé era forte, resistente. Abraão precisava saber o quanto ele conseguiria suportar através da sua confiança em Deus. Quem sabe você que está aí nos ouvindo está sendo provado. Quem sabe Deus está permitindo uma prova sobre a sua vida como você nunca experimentou. Quem sabe Deus está te levando no limite da capacidade humana. Entenda que isso não é para te matar. Entenda que Deus não está rindo do seu sofrimento. Entenda que Deus não faz isso porque é maquiavélico. Deus faz isso para provar para nós mesmos o quanto nós podemos ir além com uma fé confiante em Deus. Então enfrente as dificuldades, enfrente as lutas, enfrente as lutas. Não envergonhe o nome de Deus. Se Deus está permitindo uma provação sobre a sua vida, é porque Deus confia em você. Deus confia que você poderá passar por isto. Eu já comentei aqui de um diagnóstico de câncer de mama que a minha esposa teve, e quando ela foi diagnosticada, nós conversamos sobre isso e falamos: se Deus confiou em nós para passar essa provação, nós não envergonharemos o nome do Senhor. Nós vamos seguir adiante, ainda que nós, por muitas vezes, fomos levados no limite da nossa fé. Quantos momentos nós pensamos: não, agora não tem jeito, agora realmente acabou. Mas quando nós pensamos que tudo ia ruir, que tudo ia acabar, que tudo ia cair, o Senhor chegou e nos sustentou da maneira certa e na hora certa. Deus precisa nos levar no limite da nossa capacidade humana. Deus precisa nos conduzir no nosso limite, para que nós entendamos que a força que está em nós não é nossa, mas ela vem de Deus para a nossa vida. Porque quando nós somos levados no limite, quando nós formos levados no limite, percebermos que nós não conseguiríamos subsistir, vencer, se não fosse a força do braço do Senhor, nós aprendemos a confiar em Deus. Nós sabemos que é Ele quem nos mantém de pé, e então nós temos condições de adorá-lo melhor, temos condições de servi-lo melhor, temos condições de ser mais gratos a Ele. E temos condições de mostrar para as pessoas que estão à nossa volta, a partir da nossa experiência de vida, que o nome do Senhor sempre é glorificado quando nós confiamos nele. Deus faz a Abraão um pedido difícil. Por que um pedido difícil? Porque Abraão amava Isaac. E a palavra de Deus a Abraão é muito clara. Deus diz a Abraão: olha, Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Isaac era filho único? Não. Abraão tinha também Ismael. Ismael era mais velho do que Isaac. Mas Deus diz: eu quero o teu filho, o teu único. Por que o teu único? Que era o filho da promessa. É só ele que é o filho da promessa. E Deus diz: eu quero o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Deus pede para Abraão aquilo que Abraão amava. Aquilo que nós amamos, nós lutamos por ele. Aquilo que nós amamos, nós defendemos. Aquilo que nós amamos nos prende, nos conquista. Aí Deus fala: eu quero o que você ama. Será que, assim como Abraão, nós temos disposição de entregar a Deus aquilo que amamos? Porque entregar a Deus aquilo que nós não amamos não é renúncia de verdade. Será que podemos entregar a Deus aquilo que amamos, aquilo que Deus realmente quer? Deus sempre vai pedir aquilo que amamos. Tem pessoas que falam assim: pastor, Deus pede muito. Deus pede muito da gente. A gente é humano, a gente não é como Deus. Mas Deus está pedindo para o humano mesmo. Deus não está pedindo nada para Deus. Até porque Ele mesmo disse que Ele era Deus e nenhum Deus com Ele. Então não existe nenhum Deus para o qual Deus possa pedir alguma coisa. É porque o nosso Deus é um Deus trino. Deus pede para seres humanos mesmo. Mas o que Deus pede, nós temos condições de fazer.
Temos condições de nós confiarmos nele, se entregarmos a nossa vida. E eu venho te dizer nessa nossa quarta aula, eu venho te dizer nessa nossa quarta lição, que Deus não pede muito e nem pouco. Deus pede tudo. Pastor, Deus pede muito? Não. Deus pede pouco? Não. Deus pede tudo. Tudo. Como diz o hino da harpa que nós cantamos, tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Isso é muito sério, irmãos. Se só Deus pode promover tudo em nossa vida, por que nós não podemos entregar a Ele tudo? O Deus que é dono do tudo em nós merece tudo que está em nós. E se nós pensarmos assim, nós conseguiremos cumprir a vontade de Deus e ainda por cima ser felizes, nos sentir realizados, porque Deus é um Deus de realizações. Então Deus fez um pedido difícil para Abraão. Abraão, em momento algum, se negou a oferecer Isaque. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que as promessas de Deus se cumprem, que Deus não falha em suas promessas. Então, no pensamento de Abraão, Abraão acreditava o seguinte: sob Isaque repousa uma promessa infalível. Porque as promessas de Deus são infalíveis. Deus não promete para que fale, para que a promessa fale. Não. Deus promete aquilo que vai cumprir. Então, na mente de Abraão passava o seguinte: sobre Isaque tem uma promessa infalível de Deus. Então eu vou matar Isaque e Deus vai ressuscitar Isaque, porque Deus prometeu fazer da minha vida, através de Isaque, uma grande nação. Aquilo que Deus prometeu não vai falhar. Deus vai cumprir. Segundo ponto. Provação no monte do sacrifício. Primeiro parágrafo. Amor, obediência e fé no monte do sacrifício. Então, esses três elementos são elementos essenciais para que nós conquistemos as bênçãos de Deus. Então, o amor, o Senhor queria provar para Abraão se ele estava em primeiro lugar ou não no seu coração. Se Abraão realmente amava a Deus. Através da obediência, Abraão precisava prontamente obedecer o pedido do Senhor, mesmo não compreendendo. Ah, pastor, mas eu não entendo a vontade de Deus. Então obedeça. Tem gente que acha que obedecer é só quando compreende. Outra coisa, irmãos, nós precisamos entender. Obediência tardia também é desobediência. Ah, o Senhor diz, faça isto agora. É como os nossos filhos. A gente pede, faz isto agora. Ele não faz na hora que precisa e quer fazer quando não é necessário. Ah, mas eu ia fazer. Não, pronto, já desobedeceu. Obediência tardia é desobediência. Deus falou com Abraão, olha, amanhã você vai sair. Não é daqui semana que vem, é agora. Abraão tinha que sair quando Deus pediu. Isso é obediência. É isso que nós precisamos entender como filhos. Ah, papai e mamãe pediu algo agora? Se eu não fizer agora e deixar para fazer amanhã, eu já desobedeci, porque ele quer que faz agora. Obediência tardia é desobediência. E Deus está ensinando a Abraão. Abraão, pega o seu filho, leva. Senhor, eu não entendo, mas eu vou fazer. É isso que Deus precisa. E o terceiro elemento, que é a fé. Abraão confiou que Deus seria capaz de operar o milagre. Olha, sem amor, obediência e fé, nós não conseguimos desfrutar das promessas de Deus. Isto aqui é fundamental para a nossa vida cristã. Amor, obediência e fé. Amor, obediência e fé. Elementos fundamentais para o bom desenvolvimento da vida cristã. Segundo parágrafo, o clímax da prova, o ponto máximo da prova. Qual foi o ponto máximo? Abraão pega Isaque, sai de casa, caminham 3 dias, chegam no monte que Deus mostrou. Abraão fala com seus servos, fiquem aqui que eu e o moço subiremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Durante aquela subida, Isaque fala, pai, tem alguma coisa diferente aqui hoje? Eu sou acostumado a sacrificar com o Senhor. Eu estou parafraseando o texto bíblico, né? Falando de forma bem comum para a gente entender. Eu estou acostumado a sacrificar com o Senhor. Nós temos aqui a lenha, temos o cutelo, o altar nós vamos chegar lá em cima, vamos armar. Nós temos como acender o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Isaac não sabia que ele era o cordeiro. Eu acredito que quando Isaac faz essa pergunta para o pai, isso vai como uma flecha no coração do velho pai Abraão. Isso atinge a alma de Abraão. Eu imagino que Abraão olha nos olhos de Isaac. O que Abraão tem para responder? Qual é a resposta correta nesse momento, desse clímax, desse ponto máximo desta provação? Talvez se fosse eu diria, Isaac, vamos descer. Vamos descer, Deus pediu você em sacrifício, mas não é de Deus, não. Eu estou enganado, vamos voltar para casa, perdemos a caminhada. Não, Abraão sabia, ele entendia a voz de Deus. E este foi o ponto máximo, o clímax do sacrifício, o clímax da prova. E Abraão então olha nos olhos de Isaac, creio eu, respira fundo e diz, meu filho, Jeová Jiré, Deus proverá. Perceba que Isaac não questiona mais nada. Isaac conhecia a espiritualidade do pai. Isaac conhecia a comunhão do pai com Deus. Ele conhecia. Ele sabia que Abraão era amigo de Deus. Ele não questiona mais nada. E então ele sobe um monte. E lá em cima, Abraão, de forma incisiva e confiante, vai falar com Isaac quem era o cordeiro. Isaac também confiando na vida de intimidade do pai com Deus. Isaac se prontifica. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. O momento decisivo da prova. O momento decisivo da prova. Abraão falou com Isaac. Isaac aceitou ser oferecido. Deitou-se sobre a lenha. E a Bíblia diz que Abraão levantou o cutelo para imolar o moço. E houve uma intervenção divina no momento decisivo. A Bíblia diz assim, o anjo do Senhor bradou forte e não deixou que ele fizesse. O anjo do Senhor bradou forte e não deixou que ele fizesse. E eu sempre falo que quando nós lemos esse texto, parece que Abraão levantou o cutelo e ficou falando, Deus, ó, vou contar de 1 até 3, e Deus, olha, vou imolar, Deus, você não vai fazer nada, Deus é para matar. Não, Abraão não fez isso. Abraão foi convicto. A ideia da hermenêutica, da língua hebraica aí, é que o anjo do Senhor interfere entrando na frente de Abraão. É como se alguém fosse fazer algo muito traumático e naquela hora a gente entrasse na frente dizendo, não faz isso. É isso que a Bíblia quer nos ensinar. O anjo bradou, gritou, impediu, ele interviu. Ou seja, Deus interviu no momento decisivo. Houve uma intervenção decisiva de Deus. E Abraão não sabia, mas o cordeiro já estava no projeto de Deus. O Senhor intervém, o anjo brada a Abraão, não faz isso, o anjo impede Abraão. E ele diz, olha para trás de ti, já tem um cordeiro substituto. Abraão não precisava saber do cordeiro substituto, porque ele confiava em Deus. Mas Deus já tinha um cordeiro substituto para Isaac. Isso nos ensina que Deus já tem a provisão certa para o momento certo. Nós é que titubeamos. Nós é que vacilamos na nossa fé. Nós é que às vezes falhamos, mas Deus já tem a provisão correta. Creia que a provisão de Deus já está preparada, já está reservada para a sua vida. Terceiro ponto e último da nossa lição. Jesus, o Cordeiro de Deus, no Monte do Sacrifício. Primeiro parágrafo, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, como nós falamos desde o início, citamos a música do Leonardo Gonçalves, o que o Leonardo Gonçalves canta, ali no Moriá, Deus só estava dando uma ideia daquilo que ele faria depois no Calvário. E quando nós olhamos a vida de Cristo, se Abraão chegou ao monte do sacrifício por causa do amor, obediência e fé, Jesus também chegou ao Calvário por causa do seu amor, da sua obediência e da sua fé. Isaac, eu achei magnífico isso aqui, ó, que o Senhor falou ao meu coração estudando essa lição. Isaac significa riso. Deus não ia deixar o riso sumir da família de Abraão. O riso não morre, pois o cordeiro já está lá.
Nós precisamos crer nisso. O riso não morre, pois o Cordeiro já está lá. O Cordeiro já está no projeto de Deus. Então Deus entregou o seu Cordeiro, Jesus Cristo, para morrer por nós. Confie, o riso não morre, porque o Cordeiro já foi entregue. Segundo parágrafo deste terceiro ponto. A reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. Então o sacrifício de Jesus nos reconciliou. Nós temos um Criador que nos ama e que entregou, que não negou dar seu unigênito para que tivéssemos vida eterna. Nós fomos reconciliados porque Cristo nos reconciliou através do sangue do Cordeiro. No Moriá, Isaac permaneceu vivo porque o sangue do Cordeiro foi derramado. Nos nossos dias, nós só podemos permanecer vivo se acreditarmos no sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor. Terceiro parágrafo deste último ponto e o último parágrafo da lição. A justificação mediante o Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus nos justificou. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 9, muito mais agora somos justificados pelo seu sangue para sermos livres da sua ira. Então, uma vez livres e justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é ter paz? O que é desfrutar de paz? Ter paz é estar no mesmo lugar com uma outra pessoa e desfrutar do ambiente com a consciência tranquila. Já percebeu que quando nós não temos paz com alguém e alguém chega no mesmo ambiente que a gente está, nós ficamos incomodados, não conseguimos ficar ali e a gente tem que sair porque a presença da pessoa nos perturba, porque não há paz com aquela pessoa. Paulo diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se Deus não nos desse bênçãos nenhuma, se Deus não nos desse mais nada, somente por ter paz com Deus, a salvação já valeria a pena. Porque quando a Bíblia nos diz que temos paz com Deus, justificados pela fé, mediante o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que teve o sangue derramado lá no Calvário, mediante este sangue nós temos paz com Deus. Isso quer dizer que nós podemos estar no mesmo ambiente que Deus está e desfrutar de comunhão com Ele. Este é o nosso desejo, meu querido. Este é o desejo de Deus. Este é o desejo do Espírito Santo para a sua vida. Que nós consigamos chegar ao monte do sacrifício, experimentar a provisão de Deus. Com certeza o coração de Abraão estava perturbado durante os dias de caminhada. Mas no monte do sacrifício, ele viu a provisão de Deus. E a provisão de Deus trouxe paz ao seu coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e desfrute desta paz, porque é uma paz que ninguém pode dar, a não ser o sangue de Jesus, que foi vertido no Calvário pelos nossos pecados. Que Deus te abençoe. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Até semana que vem, em nome de Jesus.